Alô pessoal, tudo bem? André Oliveira, professor André Oliveira aqui na área, curtindo um pouquinho da praia aqui em Lisboa. Você que não conhece Lisboa, recomendo, olha aí, ó, muito bonito. Ainda estamos aqui na primavera, né? Ainda não é verão. Tá tudo bem com vocês? Depois escrevam, por favor, da onde vocês estão vendo o canal. Eu sei que várias pessoas estão vendo fora do Brasil, outros países. Quais são os estados que vocês estão vendo no Brasil? Tá bom? É sempre legal saber, tá? Essa semana eu coloquei uma aula nova, se você não viu, dá uma chegadinha no canal, coloca lá. Ok? Bom, queria falar aqui rapidamente de um assunto. Saiu um artigo esses dias dizendo que boa parte das pessoas que fazem, por exemplo, cirurgia bariátrica, né? Não todas, obviamente, ainda bem, mas muitas pessoas voltam ao peso que tinham, ou às vezes ficam até com mais peso, ficam mais pesadas, ou seja, com mais obesidade, né? É claro que é sempre melhor você procurar uma solução para um problema do que você não fazer nada, óbvio. Mas a pergunta que eu faço para você: a obesidade é uma doença física ou é uma doença inicialmente mental? Tá? Qual é a sua opinião sobre isso? Isso é importante eu saber aqui, tá? Eu acredito, na minha experiência como personal, professor aí 30 anos, eu acho que as duas coisas se combinam. Obviamente que ela começa como uma doença mental, ou seja, é um problema de falta de controle da sua fome e do seu desejo, e também de saber controlar aquilo que você come, escolhas, né? E depois, obviamente, ela se torna uma doença física, porque você tem um peso, um sobrepeso que vai atrapalhar toda a sua vida. Você vai ter doenças, não vai conseguir fazer as coisas normais do seu dia a dia, né? É limitante, a longo prazo você vai sofrer consequências também físicas dessas doenças que vão surgir, né? Então, na minha opinião, ela começa como uma doença mental, uma falta de controle. E também pode ser, obviamente, uma doença hormonal, pode ser uma questão que ela se inicia mentalmente por uma doença qualquer que você tenha. Também acredito nisso, tá? Mas boa parte das pessoas, vamos ser sinceros, é realmente gula, é a falta de controle, ok? Então, é muito difícil você curar uma doença mental com uma ação só física, que é a cirurgia bariátrica. Isso é um pouquinho, você sabe essas histórias. Quantas histórias existem no mundo de pessoas que ganharam na Mega Sena e na loteria e passado 2, 3, 5 anos voltaram a ficar pobre de novo, e há histórias de pessoas que ficaram mais pobres ainda. Por quê? Porque elas não souberam o que fazer com aquele dinheiro, porque os hábitos delas eram hábitos de pessoas pobres. Então, quando ganharam dinheiro, o dinheiro não resolveu nada, porque elas não mudaram os hábitos, né? Aqui é igual. Por que muita gente fracassa com a cirurgia bariátrica? Porque depois, mentalmente, elas não mudam os hábitos. E como não mudam os hábitos, voltam a ficar novamente com obesidade, tá? Então, primeiro, qual é a sua opinião sobre isso? Faz algum sentido o que eu falei? Não faz? Beleza? E depois, quais são as ações que você acredita que as pessoas deveriam fazer para mudar esses hábitos? Queria saber de você sobre isso, tá bom? Fica aqui meu grande abraço, meu beijo. Se mexam, treinem, façam dança, façam qualquer coisa para se mexer. Uma boa alimentação, claro, de vez em quando um bolinho, um sorvete, não tem problema nenhum, de vez em quando, não todo dia, tá? Isso é mais importante, beleza? Deixa um beijo pra mim aqui, valeu, tchau, tchau.